Hoje nós vamos falar sobre duas maneiras que se tem para viver a vida e por que isso é tão importante. Bem-vinda ao Papo Reto com a Saúde Mental. Eu sou a Dani Gaioto, futura psicóloga, e eu trago aqui assuntos para te ajudar a ter equilíbrio emocional e, com isso, ter saúde mental. Algo tão importante para a tua vida, para a nossa vida. E se você ainda não é seguidor aqui do canal, já segue aqui antes da gente começar, para você não esquecer depois. Já curte esse vídeo e já compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. Aliás, todos nós precisamos ouvir sobre saúde mental. E por que é importante você saber sobre essas duas maneiras? Porque provavelmente, se você está nesse exato momento insatisfeita com a tua vida, sofrendo por falta de confiança, por medo de tomar decisões, não dá certo em relacionamento, não se sente feliz com aquilo que você está fazendo, sabe? Quando você faz e parece que não vê resultado. Então, se você está sentindo tudo isso, provavelmente é porque você ainda não entendeu essas duas maneiras de se viver a vida. Uma maneira de viver a vida que é baseado naquilo que a gente deseja, naquilo que você quer, naquilo que você sente, naquilo que você olha para você e fala, nossa, é isso que eu gostaria. E existe uma outra maneira de se viver a vida baseado naquilo que as pessoas esperam de você, que a sociedade espera de você. Então, existem essas duas maneiras de se viver a vida. A primeira é a vida como você gostaria e a segunda é a vida como os outros gostariam. E a gente está constantemente lutando contra isso. Então, uma hora você tá ali querendo alguma coisa, mas aí você fala, poxa, mas isso a minha família não vai aceitar. Nossa, isso é contra o que a sociedade aceita. E como lidar com isso? E é sobre isso saúde mental. Como que você lida com isso? Você é aquela que se esconde, aquele que tem medo, que não toma decisões, que faz tudo o que os outros querem que você faça, que segue, né, o que a sociedade acha mais bonitinho, mas por dentro você está triste, você está levando a vida, empurrando a vida com a barriga, porque você não tem coragem de tomar decisões. E às vezes o que você está deixando passar é exatamente aquilo que você precisa fazer para resolver isso. Então eu vou falar aqui, é claro, gente, que tem muitas coisas que a gente poderia falar sobre isso. Mas eu resumi aqui em 3 passos. Então vamos lá. Qual é a primeira e mais importante? É um olhar para dentro. Quando a gente olha, né, principalmente se você está vivenciando um momento de dor, seja por um fim de relacionamento, seja por uma insatisfação na vida. Porque às vezes você tem ali um relacionamento agradável, tem uma vida financeira estável, tem, vamos dizer, o que muita gente olharia e falaria, nossa, ela tem a vida perfeita, ele tem a vida perfeita. Mas você não está bem com você, porque tem alguma coisa ali que está desalinhado, que está não compreendido. Então a primeira coisa é olhar para dentro. E quando a gente fala olhar para dentro, falar é muito mais fácil do que na prática. Então eu costumo sempre dizer que é como se fosse aquela pessoa chique que fala vai tirar um ano sabático, né? Mas é claro que a gente no dia a dia a gente não consegue, né? Tirar um ano sabático, não vou mais trabalhar, eu vou para um lugar e ficar lá só pensando, meditando sobre a vida. Na maioria das vezes, gente, na maioria das vezes, 99,999% das vezes, você tem que fazer isso com a vida acontecendo. Não dá para você esperar um momento. Eu vou esperar um momento para fazer isso. Não dá. Não dá. As coisas estão acontecendo e você tem que fazer isso. Mas existe como você ter esse ano sabático, né? Esse momento sabático internamente, mentalmente. Você tá ali vivendo a tua vida, mas mentalmente você está fechada no teu mundo para refletir sobre você, aprender mais sobre você. E uma das coisas importantes que você precisa entender é que você é composto por mente e cérebro. Mente é a sua parte espiritual, é a tua parte de energia. E cérebro é o órgão pensante, é o órgão que precisa estar com as faculdades
mentais funcionando bem para que você consiga ter esse equilíbrio. Então, muitas vezes você está vivendo ali uma crise de ansiedade, uma crise de depressão, e você só vai procurar ajuda quando você estiver na crise. E a saúde mental é exatamente ao contrário, é você cuidar para que não chegue a ter uma crise. A ansiedade, a gente já falou aqui, é um mecanismo natural do teu corpo, faz parte. Você nunca vai se livrar da ansiedade. Você vai aprender a lidar com ela, porque a ansiedade é um mecanismo de preparação. Ela te ajuda a se preparar para algo. Mas o que faz com que você tenha uma ansiedade generalizada, uma síndrome de ansiedade, um transtorno de ansiedade, é você não saber lidar com tudo isso. Então, por isso que é importante você ter esse momento interno. Olhe para você, porque muitas vezes você está vivendo um problema difícil, uma dor, sei lá, perdeu alguém querido, passou por um fim de relacionamento, está às vezes infeliz no teu emprego, e você sempre espera do outro. Não, eu vou mudar de emprego para melhorar. Não, eu vou encontrar uma outra pessoa para melhorar. Não, você tem que olhar para dentro, entender quem é você, aceitar a dor, né? A gente, na verdade, quer fugir da dor. E a gente acha que tapando aquele buraco, a gente vai melhorar a dor, e não vai melhorar a dor. Você só vai protelar a dor. Ela só vai protelar e vai abrir um buraco cada vez maior. Então, se você está vivendo alguma coisa que está infeliz, se você está... E digita aqui para mim, comenta aqui comigo se você está vivendo um momento infeliz na tua vida. Independente de qual área seja, você está infeliz? Então, esse é o seu momento para fazer esse retiro interno. Então eu falo que é um retiro interno, você vai se retirar do mundo externo, vai olhar para dentro e vai refletir sobre o porquê que você está sofrendo, o porquê que isso está te machucando tanto. E isso vai fazer com que você aprenda na dor, aprenda com a dor. Isso é mágico, porque quando você, diante de um desafio, diante de um problema, diante de uma dor, você olha para dentro, você faz esse retiro interno, né? Vamos chamar de retiro interno. Você vai aprender com essa dor. Você vai se fortalecer. Você vai ver que você suporta muito mais do que você imaginava. E você vai ver que isso nada mais é do que abrir mão de algumas coisas que você julga necessário. Porque nós, seres humanos, somos egoístas, a gente é apegado, e quando a gente perde alguma coisa, a gente sofre. Então a gente tem que entender que nada é nosso, tudo passa pela nossa vida como um presente. Se algo não está mais na tua vida agora, foi por alguma razão. Pode ser por culpa sua ou não, independente. Se for culpa sua, aceite isso, se perdoa e faça diferente. Agora, se não foi culpa sua, perdoe quem tem que ser perdoado, aprenda com a dor. Então, esse é o segundo passo. O primeiro, olhe para dentro, faça esse retiro interno para que você aceite essa dor e vivencie ela e aprenda com ela, que é o segundo passo. E terceiro, carregue a tua cruz. Inclusive, tem uma passagem bíblica que fala sobre isso, onde Jesus fala: carregue a tua cruz e me siga. E o que significa, Dani, carregar a tua cruz? Você vai, quando você fizer esse retiro interno, quando você fizer aprender com a tua dor, você vai perceber que tem coisas que não tem como a gente consertar. Aí vem vem umas falas de alguns filósofos, alguns cientistas, que falam que não existe um ser humano sem viver um dia de angústia. A angústia faz parte. Não existe cura para angústia, não existe um mundo perfeito. Existe um mundo que a gente aceita ele como ele é. Então você carregar a tua cruz é você aceitar aquilo e viver com aquilo. Só que o carregar a tua cruz, depois de você ter aprendido com o teu problema, depois de você ter feito um olhar para dentro, entendido quem é você, aprendido a lidar com toda essa dor, você vai se fortalecer, você vai se tornar ali muito mais confiante. É aí que você vai aprender a viver a vida que você deseja viver. E não mais a vida que o outro quer que você viva. Porque você já passou pelo vale da sombra da morte. E é essa frase que você precisa internalizar. O que é vale da sombra da morte? Inclusive tem uma passagem bíblica que fala sobre isso. É você passar pela dor, é você passar pelo problema, é você se fortalecer,
E aí nada mais vai te afetar. Você vai continuar tendo os desafios, os problemas, mas você vai olhar para ele e vai falar: meu filho, eu já passei por algo assim, olha, eu sobrevivi. Então você é apenas mais um. É como se você fosse se fortalecendo cada dia mais e se tornando implacável. E é isso que você precisa para conseguir ter uma vida leve, uma vida tranquila. E a vida leve e tranquila não significa não ter problemas, porque às vezes você tem ali uma empresa e tem muitos problemas, você tem funcionário, às vezes você tem filho. E, gente, filho dá trabalho. A gente sempre vai ter uma preocupação. Sempre, porque você não vai estar grudada com o teu filho 24 horas por dia, porque lembra-se, ser humano tem livre-arbítrio, às vezes você ensina o caminho que você julga ser o certo, e lá na frente ele vai tomar outras decisões e tá tudo bem, e você vai precisar lidar com isso. Então a vida é sobre isso. Agora, se você não quer ter nenhum desses problemas, você tá ali na tua bolha, a bolha é o teu problema, porque isso também não é algo que o ser humano nasceu para viver sozinho, numa bolha. Nós só somos seres humanos porque a gente vive em comunidade. A gente vive com outras pessoas. E essas outras pessoas pode ser você mesmo. Às vezes você fala: ai, Dani, mas eu não gosto de estar cheio de gente, de estar, com a casa cheia, de estar sempre em festas. Tá tudo bem, eu também não gosto. Mas eu tenho aquele grupo de pessoas bem seleto que fazem parte da minha vida social. E você precisa ter isso. É claro que você não vai achar que todo mundo é feito para viver com todo mundo, não. Nós vamos se encontrando com as pessoas que mais se adequam a nós. Isso pode ser para se relacionar intimamente, ter um relacionamento íntimo. Você pode decidir ou não ter filhos, ter um ou dois amigos. Você vai perceber que a vida é sobre isso. É uma ou duas pessoas que realmente você vai se sentir confiança, segurança para conversar, para falar. É uma ou duas. Se você é aquela pessoa que está cheia, rodeada de pessoas, provavelmente você ainda não se encontrou. Eu lembro que quando eu trabalhava no comércio, uma coisa que por muito tempo eu sofri muito para aceitar isso, porque eu achava que todo mundo que chegava até mim, até o meu comércio, tinha que ser amiga. E eu falava: meu Deus, mas essa pessoa parece tão diferente. Aí eu tinha aquela coisa, preconceito. Era difícil de eu dissolver tudo isso. É o dia que eu entendi que nem todo mundo que você conhece é para ser seu amigo íntimo. Você pode conhecer muita gente, você pode ser agradável com todo mundo, ser simpática, sorrir, ter muitas amizades para conversar, jogar papo fora, mas aquele íntimo, aquela pessoa realmente que você abre o teu coração, são muito poucos, dá para contar nos dedos e ainda sobra. E nem sempre são pessoas da mesma família, do mesmo laço sanguíneo. A Bíblia também tem uma frase que diz: é muito mais irmão um amigo do que o próprio irmão. Então é importante para você entender esses 3 pontos fundamentais para que você, de fato, saiba lidar com essas maneiras de viver a vida. E comenta aqui comigo em qual maneira você está vivendo agora. É na maneira que você realmente gostaria de viver? Ou é na maneira que os outros gostariam que você vivesse? Comenta aqui comigo. Vamos falar sobre isso. É importante a gente falar sobre isso. E se você ainda não é seguidor aqui do canal, já segue para você receber todos os conteúdos que eu posto aqui. E todo dia nós vamos ter um conteúdo, a gente vai ter alguma coisa para falar sobre isso, sobre como a gente equilibra o nosso emocional para com isso ter saúde mental. E a saúde mental não é você não ter doença, saiba que saúde mental está relacionada à maneira como você encara a tua vida. Como que você tem encarado a tua vida? Com leveza, com tranquilidade? Você tem conseguido lidar com tudo que aparece para você? Isso não significa que você não sofra, porque tem decisões que são dolorosas, tem decisões que não são fáceis, mas você está conseguindo lidar com isso ou você está adoecendo? E saiba que o nosso emocional adoece o corpo físico. Sabia disso? Pois é, o emocional ele adoece o teu corpo físico, porque o emocional e o físico, eles se completam. Você precisa estar com o teu emocional equilibrado para não adoecer o teu corpo físico. O corpo físico a gente adoece de algumas maneiras. Existem algumas maneiras para adoecer o corpo físico. Pode ser alguma doença genética que você tem,
por conta dos genes, né? De família, hereditário. Pode ser por algum vício que você tem, algum hábito que você tenha na tua vida que faz com que adoeça as células do teu corpo. Como, por exemplo, vícios, alimentação de má qualidade, tudo isso vai adoecer as células do teu corpo. Então, isso faz com que o teu corpo adoeça. Agora, existe o teu emocional. E provavelmente, depois você pode até comentar aqui se você quiser. Se você tem um vício em alguma coisa, provavelmente é porque você tem alguma coisa ali emocional mal resolvida. E como a gente tem dificuldade para lidar com o nosso emocional, a gente busca um escape, válvula de escape, que geralmente ou é comida, ou você se enterra em comer bastante, ou é vícios em alguma coisa para amenizar, porque quando você bebe álcool, quando você fuma um cigarro, ou quando você se droga, ou às vezes até medicamentos, te causam um alívio momentâneo. Só que isso está aos poucos te matando. Então, olhe para você agora. Olhe para você para que você não venha terminar uma vida, às vezes sem ter vivido exatamente aquilo que você gostaria de viver. Tá ok? Então eu quero que você esteja aqui comigo amanhã para a gente bater esse papo novamente e falar sobre saúde mental.